Então nós temos uma consciência bem mais clara de que tudo que existe, e principalmente que existe de bom, vem de Deus. Então isso é que nós temos aí pensado, nós temos desejado, nós temos buscado sempre Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nós devemos esperar que Deus acrescente à medida que nós necessitemos. Então essa é a maneira correta de pensar. Então nós sabemos que as coisas espirituais são eternas e as materiais são passageiras, porque a nossa vida aqui na Terra dura pouco tempo. Então essas coisas materiais, nós vamos ter necessidade delas? Vamos. Mas não são as mais importantes, porque nós estamos pensando numa vida futura. Nós estamos pensando na vida eterna. E lá, o mais importante são as coisas espirituais. Então nós devemos supervalorizar as coisas espirituais e considerar as materiais como algo secundário. Essa é a maneira de pensar cristã, verdadeira e bíblica. Na perspectiva cristã, portanto, as dimensões material e espiritual devem coexistir. Assim como servimos a Deus com o nosso espírito, nossa dimensão espiritual, devemos também servir com o nosso corpo, nossa dimensão material. Dessa forma, quem se tornou participante dos valores espirituais deve também servir com seus bens materiais. Aqui o dinheiro como valor material não é visto como senhor, mas apenas como um servo. Então, na perspectiva cristã, existe o material e o espiritual, sempre pensando que o espiritual é mais importante que o material, porque o espiritual é eterno, o material é passageiro, é o efêmero, né? Então, assim como nós servimos a Deus espiritualmente, nós devemos servir a Deus também materialmente. Ou seja, o espírito está ligado a Deus, tem a Deus como um principal, mais importante, mas o corpo deve subsistir e esse corpo deve ser colocado a serviço de Deus. Então, aquilo que o corpo produz deve ser oferecido a Deus em primeiro lugar. Sempre lembrando que Deus está então no controle de tudo. Deus é aquele que nos dá todas as coisas, nos proporciona as coisas. Então nós devemos sempre ter em mente que existe uma parte de tudo isso que Ele nos dá, que Ele exige que nós demos a Ele, que nós devolvamos, vamos dizer assim, a Ele, em forma de um agradecimento, de louvor, forma de adoração. Então nós devemos sempre nos lembrar de ajudar as pessoas e principalmente devemos investir na obra de Deus, na salvação das almas. Então assim, o dinheiro não se tornará nosso senhor, mas o nosso servo. Ele se tornará então instrumento de bênção na obra de Deus. Vamos ver aí na parte 2, dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Tópico 1, ricos e pobres. Tópico 2, generosidade e prosperidade. Vamos então ver o tópico 1, ricos e pobres. No judaísmo do tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em dois grupos, os ricos e os pobres. Na classe mais abastada, ou rica, estavam os sacerdotes, participantes de uma elite que controlava o sistema de sacrifícios e lucravam com ele, e os herodianos, que possuíam grandes propriedades. Um outro grupo era formado por membros da aristocracia judaica, que enriqueceu à custa de impostos de suas propriedades e ao seu comércio. O último grupo era formado por judeus comerciantes que, embora não possuíssem herdades, participavam ativamente da vida econômica da nação. No extremo oposto dessa situação estavam os pobres. Estes eram o povo da terra, não possuíam nada e ainda eram oprimidos pelos ricos, como está em Tiago 2,6. Então, como era aí a situação de Israel na época de Jesus? Como é que era aí o judaísmo? Como é que funcionava? Então veja só, aqueles que deveriam ser mais pobres, que deveriam ajudar as pessoas,
aqueles que diziam que eram representantes de Deus. Então veja só, esses aí eram os mais ricos. Então olha só, ao invés de procurarem a igualdade de todos, para que todos vivessem bem, então eles procuravam se enriquecerem através da religião. Então os sacerdotes, aqueles que participavam diretamente da religião, eram os mais ricos que existiam na sociedade daquele tempo de Jesus. Então é uma coisa até de se admirar. Mas nós vamos ver hoje também essa realidade. Se nós olharmos aí, por exemplo, para a situação financeira dos pastores presidentes das igrejas, nós vamos ver uma coisa tremenda. A condição financeira deles está muito, mas há milhares de quilômetros acima daqueles que eles lideram. Por incrível que pareça. E existe uma luta por esse poder financeiro terrível. Então, aqueles que deveriam estar na mesma condição do povo, aqueles que deveriam dividir para ajudarem aos necessitados, aqueles que são servos, aqueles que deveriam estar aí prestando serviço, aqueles que deveriam estar fazendo uma mordomia cristã, aqueles que deveriam estar aí para ajudar os necessitados, são esses que estão em melhor posição financeira dentro da igreja. Que deveriam ser menor, se tornaram os maiores. Olha só que coisa tremenda. A inversão daquilo que Jesus ensinou acontece aí diante de nossos olhos, direto. Então existiu ali a classe sacerdotal, muito rica, existiam aqueles que tinham grandes propriedades, aqueles que eram comerciantes, aqueles que participavam do governo. Então esses aí todos estavam em situação financeira melhor. Tinha também os comerciantes, né? Então todos esses aí estavam numa situação financeira privilegiada, que não eram pobres. Então ficava essa classe aí de pessoas que tinham condição financeira de um lado. E ficava do outro lado aqueles pobres, que além de pobres ainda eram maltratados e humilhados por aqueles que eram ricos, que tinham posição financeira melhor. Então na verdade existiam então duas classes, os ricos e os pobres. Esta era a situação social do tempo que Jesus estava vivendo aqui na Terra. Tópico 2, generosidade e prosperidade. Na cultura judaica, nos dias de Jesus, a posse de bens materiais não era vista como um mal em si. O expositor bíblico P.H. Davis observa que os exemplos de Abraão, Salomão e Jó serviam de inspiração àqueles que almejavam a prosperidade. A ideia era que os ricos prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Desta forma, a prosperidade passou a ser associada à piedade. Então veja só, o judaísmo ensinava então nos dias de Jesus que a riqueza ela estava diretamente associada a um favor de Deus. Então as pessoas que eram ricas eram vistas como pessoas mais favorecidas, mais abençoadas por Deus. Então eram vistas como pessoas que Deus escolheu para que elas fossem ricas. Que a riqueza era proporcionada exatamente por Deus, mesmo que essas riquezas viessem de coisas de todo jeito. Exploração dos pobres, né? Escravidão das pessoas e vai por aí afora. Então veja só, era visto então a riqueza como algo vindo de Deus. Não muito diferente dos nossos dias, né, atuais. As pessoas veem a prosperidade financeira como uma condição que Deus deu à pessoa para ele ser rico. Muitas vezes a riqueza é conseguida através de roubos, de enganos, né, de falcatruas, de politicagem. Muitas vezes o dinheiro é conseguido de maneira totalmente
contrária à palavra de Deus. Mas a riqueza é vista como se fosse vinda de Deus. E por que os judeus pensavam assim? Porque eles olhavam para Abraão, para Salomão, para Jó, aí falavam, olha, aí homens de Deus, e eram muito ricos. Até Satanás diz para Deus que também o Senhor deu para ele uma riqueza imensa. O próprio Satanás reconheceu que a riqueza de Jó vinha de Deus. Então olha só, aí eles se justificavam, eles diziam, olha, prosperidade financeira então vem de Deus. E pode ver que essa é a grande pregação daqueles que pregam aí uma prosperidade, uma riqueza. Veja só, baseiam-se sempre no Antigo Testamento. Como é que vão se basear no Novo Testamento? Não tem jeito. Olhar a riqueza de Pedro, de Paulo, de João, onde vão achar essa riqueza? Os líderes no Novo Testamento eram pobres. Não havia. Pastor Pedro não era rico, pastor Paulo não era rico, pastor João não era rico. Então como é que vai se basear lá? Não tem jeito. Então correm para o Antigo Testamento. E assim também os judeus pensavam assim. Olhavam logo para a riqueza então, de Abraão, principalmente de Salomão e de Jó. Então eles enxergam a prosperidade financeira, mas não enxergam a vida dessas pessoas. Não enxergam a oração, a comunhão com Deus, o trabalho, não enxergam. Eles enxergam apenas a parte financeira vinda de Deus. E quem se destaca no Antigo Testamento todinho são pouquíssimas pessoas que estavam realmente em comunhão com Deus e que eram ricas. Então prova para nós que realmente aqueles que são mais íntimos de Deus, dificilmente eles são íntimos das riquezas. Então a ideia era que os ricos prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Dessa forma, a prosperidade passou a ser associada à piedade. Para evitar a avareza e a ganância, a tradição rabínica estimulava os ricos a serem generosos e solidários com os pobres, que era a maioria da comunidade. Evidentemente que essa concepção estimulava apenas as ações exteriores, sem levar em conta as atitudes interiores. Lucas 21:4. Então o que os religiosos faziam? Eles diziam, nós não podemos perder essa oferta, esse dízimo que esses ricos dão para nós. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com eles, olha, ajudem aí os pobres necessitados. Façam alguma coisa, alguma obra de caridade. Porque vocês são vistos como homens de Deus, pessoas que Deus está abençoando financeiramente. E se vocês não ajudarem, eles vão dizer que vocês não são de Deus.